Nós chegamos a 1.250.000 inscritos. Olha, parabéns a todos os inscritos do Plantão Brasil aqui, um dos maiores pontos de resistência contra o fascismo e de tentar, assim, fazer o Brasil voltar aos tempos de progresso, reconstruir o Brasil depois de toda a destruição dos últimos anos. Não só aqui no YouTube, mas a gente está em todas as redes sociais. E também chegamos essa semana a 250.000 inscritos, 1 milhão a menos no canal Thiago dos Reis, que é o canal lá onde os vídeos são menores. Quem quiser, se inscreve lá nos outros canais do Plantão Brasil. E agora que começou a CPI do MST e vai começar a CPMI do dia 8 de janeiro, eu peço que você se inscreva também no canal Cortes do Plantão Brasil. Lá a gente vai publicar muita coisa sobre a CPMI. Lá a gente vai expor todos os fascistas. A gente também está ampliando nas redes sociais. Agora tem vídeo do Madeirada todo dia também no Plantão Brasil. Vamos começar a ampliar cada vez mais aqui. Quem quiser apoiar, obviamente, inscreva-se. E aqui embaixo tem o botão Seja Membro ou tem as maneiras aí de apoiar. Vamos falar agora sobre... Olha, deu ruim lá na Polícia Federal, viu? Mas deu muito ruim mesmo. Foi depor o senhor Leandro Almada. Quem é o Leandro Almada, Thiago? Eu falei com sotaque espanhol aqui. Almada. Quem é Leandro Almada? Pois bem, ele é o ex-superintendente da Polícia Federal da Bahia. Ele era o superintendente da PF da Bahia quando o Bolsonaro era presidente. Obviamente, depois que assumiu o Lula, já tem outra pessoa ali. Lula trocou todos os superintendentes. Ele, como superintendente da Polícia Federal da Bahia, recebeu, pouco antes da eleição, uma visita do Anderson Torres e do então chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. Os dois foram à Bahia e marcaram uma reunião com ele. Na reunião também estava o chefe da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, mas esse falou pouco, escutou mais, falou menos. Quem realmente falou foram o Anderson Torres e o diretor-geral da Polícia Federal. Tá, ali também estavam vários policiais rodoviários federais e outras pessoas. Ok. Foi depor o Leandro Almada no âmbito do inquérito que está apurando a tentativa do Bolsonaro e do Anderson Torres de fraudarem a eleição no dia 30 de outubro. Não fraudarem urnas, nem esse tipo de coisa que não tinha como. Eles queriam simplesmente impedir os petistas de votar. Muita gente deve estar lembrada dos vídeos, tudo mais, do dia 30 de outubro, não preciso repetir aqui, né? Tá. O que aconteceu? O Anderson Torres falou em depoimento que não. Que ele foi à Bahia pouco antes da eleição, a convite, e que ele não tinha nada assim com isso de, não, vamos mandar fazer operação onde tem petista. Não. O Anderson Torres, inclusive, mentiu no depoimento dele, falando que o segundo estado com mais operações foi o Mato Grosso do Sul, que é um estado onde o Bolsonaro ganhou a eleição. Mentira. Mentira. Ele mentiu. Pois bem, o Anderson Torres tentou se explicar e a Polícia Federal já sabia que ele estava mentindo, viu? Já sabia que ele estava mentindo. Por quê? Porque a secretária do Anderson Torres tinha delatado ele antes. A secretária delatou, ela mostrou documento dizendo, o Anderson Torres pediu para eu produzir esse documento aqui. E o documento era uma lista de cidades onde o Lula teve a maior votação no primeiro turno. Quer dizer, o que tem a ver a votação do Lula no primeiro turno com operações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal? Nada. Aí, diante disso tudo, chamam para depor. O último depoimento, quem é? Pô, ele foi para Bahia, Anderson Torres. Foi. Foi se encontrar com quem? Com o superintendente. Chame o superintendente. Gente, mas ele é bolsominion. Vamos lembrar, o Bolsonaro não dava ponto sem nó. Para o cara ser superintendente da Polícia Federal em pleno governo Bolsonaro, ele tinha que ser um delegado da Polícia Federal conhecido por ser o quê? Bolsominion. Então, o bolsominion foi depor, tá? Um bolsominion depois. Bolsominion chega lá na Polícia Federal e pergunta para ele, e aí, na reunião com o Anderson Torres aconteceu o quê? Meu Deus do céu. Diz Leandro Almada, chega Anderson Torres e o outro. Aí eles apresentaram um mapa com uma lista de cidades, onde a Polícia Federal deveria fazer e focar operações. Foque nessas cidades aqui. E aí eles falaram, olha, vocês têm que ir nos TRS e nas sedes, ali onde vai ter votação na cidade também, além do terreno na sede, e vocês ficam de prontidão. Quando a Polícia Rodoviária Federal chamar, aí vocês atuam, ok? Ou se tiver alguma ocorrência que a Polícia Militar precise, vocês atuam junto, ok? Aí ele, que dia? Aí Anderson Torres diz, no dia da eleição, dia 30 de outubro. Ele, por quê? Peraí, operação no dia 30 de outubro? Segundo o superintendente também, o Leandro Almada, o chefe, vamos lembrar, ele tá falando com os chefes dele, ele era o superintendente, é um cargo alto, o cara que tá num cargo alto não quer perder o cargo, ele tá ali no topo do que ele pode ser da carreira dele, talvez, não é todo mundo que chega a superintendente. Tá, e tava ali o diretor-geral e o ministro da Justiça, quer dizer, falando com ele, ele falou, não, é no dia da eleição.
e você tem que estar com 100% do seu operacional nesse dia. Ou seja, todos os agentes têm que estar trabalhando nesse dia. Ah, mas a gente vai votar, não vai votar? Dane-se. Todo mundo tem que trabalhar nesse dia. Ele fala, pô, peraí, isso não é corriqueiro. Perguntaram para ele se era corriqueiro. Se ele, como delegado da Polícia Federal, por muitos anos, se ele já tinha visto isso acontecer. Ele disse, não. Em dia de eleição, não. Existe operação contra a compra de votos? Existe, mas geralmente é antes, é para pegar o dinheiro que vai ser usado. No dia da eleição é raro, muito raro, a não ser que seja uma denúncia específica, mas assim, operação em várias cidades, com listinha de cidades, não, nunca tinha acontecido. Quando ele começa a falar, eu imagino os olhinhos do delegado brilhando, assim, falando, o cara tá a fim de falar hoje, hein? Veio aqui um cara que não quer ser preso. Veio aqui um cara que, mesmo sendo bolsominion, falou, pô, antes eles do que eu não. E continua o senhor Leandro Almada e fala o seguinte, que o diretor-geral da Polícia Federal e o Anderson Torres ordenaram a ele que a Polícia Federal atuasse em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal nas estradas também, com um efetivo máximo. Ele disse que ele se recusou, mesmo sendo ordem dos chefes dele, ele se recusou, ele falou que isso seria completamente inadequado. Que uma coisa é a Polícia Federal fazer um planejamento e seguir seu planejamento próprio. Outra coisa completamente diferente é a Polícia Federal atuar subordinada à Polícia Rodoviária Federal ou atuar em conjunto de alguma maneira assim, que claramente quem estava dando as ordens ali era a Polícia Rodoviária Federal. Não. A Polícia Federal não faz fiscalização em estradas. Ok. Já a segunda aí, você fala, epa, tá ruim aí pro pessoal. Vamos lembrar, isso tudo para beneficiar quem? O Anderson Torres era candidato? Não. Quem era candidato? O diretor-geral da PF era candidato? Não. Quem era? Era o Bolsonaro. Lembre-se. Tudo isso chega no Bolsonaro. Aí segue aí o diretor-geral o superintendente da PF da Bahia, Leandro Almada. Aí perguntam para ele, tá, aí você foi pressionado? Falou, a gente foi pressionado para fazer operação, né? Eram os chefes, foram lá, pô. Não é todo dia que o ministro da Justiça e o diretor-geral iam juntos pra Bahia. Não era todo dia. Não é um negócio assim, nossa, vamos lá, falam para fazer operação. Perguntam, você fez a operação? Fiz. Ele fala, fiz o que foi mandado. Mandaram, eu fiz. Tinha lá, teve uma operação que foi feita. Não foi feita junto com a Polícia Rodoviária Federal, mas também não foi feita com todo efetivo. Foi uma operação bem pequena. Disse ele que quando acabou a reunião, ele falou que faria, mas quando acabou a reunião eles decidiram não fazer. E aí fizeram uma operação bem pequena assim para inglês ver. A operação mesmo foi da Polícia Rodoviária Federal junto com a PM. E a Polícia Federal, até que são coisas internas, né? A Polícia Federal sabe que nesse caso ele tá falando a verdade. Então, olha só, era pra coisa ser bem mais feia na Bahia, viu? A coisa foi feia lá no dia 30 de outubro. Era pra ser bem pior, porque a Polícia Federal era pra estar envolvida e não tava. Só ficou realmente nos pontos de apoio, não ficou nas estradas, não ficou fazendo ronda ostensiva como queria o Anderson Torres na Bahia, que é onde o Lula um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, mais de 5 milhões de eleitores, onde o Lula teve 79% dos votos. Imagina que de cada 5 pessoas, 4 ali votam no Lula. Se impedir 100 mil pessoas de votarem, na proporção são 79 mil petistas. Pense. Só que eles estavam focando em gente que tinha estrela do PT. Por quê? Essa é a parte que pegou. Que a Polícia Federal ficou assim. Diz o Leandro Almada que o Fernando Torres e o diretor-geral da PF disseminaram fake news. Eles ligaram o Lula ao PCC e começaram a falar que o PCC da Bahia estava usando estrelinhas do PT, roupas com estrelas do PT e carros com estrelas do PT para comprar votos com dinheiro do tráfico. E aí eles colocaram isso lá no telão, na reunião, tudo mais, para mostrar, para coagi-lo a realmente fazer as operações mirando eleitores do PT, gente que tivesse estrela vermelha em carro, em veículo, em ônibus, tudo mais. Eles chegaram a falar que esses integrantes aí do PCC usavam também ônibus e tudo mais para levar as pessoas para votar. Quer dizer, eles estavam realmente tentando coagir o cara. Aí diz o Leandro Almada o seguinte, isso já era uma fake news conhecida na Bahia, fake news mesmo, que falava que o PCC queria que o Lula ganhasse a eleição e tentando ligar o Lula ao PCC. E eu já sabia, ele diz, eu já sabia que era fake news. E eles estavam lá disseminando aquilo para convencer, não só ele, o superintendente, mas os outros delegados, agentes, a focarem em petistas. Quer dizer, aquilo que era para os eleitores do Lula não votarem, está comprovado agora. Você tem aí o depoimento, a delação dele. Agora acabou para o Anderson Torres. O Anderson Torres só tem uma saída. Ou ele delata o Bolsonaro e fala, foi o Bolsonaro que mandou,
ou ele vai responder por todos os crimes disso aí. Lembre-se, só pelos crimes de 8 de janeiro, o Anderson Torres pode pegar até 91 anos de jaula. Acredito eu que não vai pegar tudo isso, porque ele já soprou algumas coisinhas para a Polícia Federal, tanto é que foi solto. Mas pode pegar 91 anos de jaula. Por esses crimes aí, ele pode pegar mais uma cana brava, mais uns 15 a 25 anos. Então a situação do Anderson Torres vai piorando muito, pô. 15 anos, se o cara falar, mas eu vou cumprir 1/6 da pena, não sei o quê, papapá. Pô, peraí. É muita coisa. O cara vai ficar o quê? 1/6 da pena de 15 anos é quanto? 2 anos e 8 meses? É isso? 2 anos e meio? Pô, quer dizer, é ruim, o cara não quer. Não quer, 2 anos e meio, tá. O cara não quer cumprir essa pena toda. Isso é 1/6, né? Depois de 2 anos e meio, vai pra prisão, a prisão domiciliar, nem domiciliar, é semiaberto e tudo mais. Só que isso, se fosse só essa condenação, tem vários outros crimes dele. Quer dizer, só vai aumentando a pena dele, que vai culminar lá na frente no Anderson Torres ficar 20, 25, 30 anos enjaulado. Mesmo com todos os benefícios aí da lei. Vai acabar ficando mais de 20 anos em regime fechado. Ou ele fala para a Polícia Federal quem que mandou ele fazer isso. Quem que te deu a ordem, Anderson? Porque olha só, a sua secretária falou que você ordenou ela fazer a lista. O superintendente da Polícia Federal da Bahia, que é o estado onde o Lula teve aí a votação maior no Nordeste, diz que a lista realmente foi entregue a ele. Ele vai além e diz ainda que você disseminou fake news para incentivar o pessoal a focar em petista. Ainda diz que queria que a Polícia Federal trabalhasse ilegalmente. É ilegal, a Polícia Federal não pode fazer ronda. Porque a Polícia Federal, por exemplo, não foi proteger lá o prédio do Palácio do Planalto no dia 8. Porque a Polícia Federal não faz ronda, não é polícia militar. Polícia militar faz ronda. Se tiver alguém assaltando alguém, tem passando um carro de polícia, vê ali e vai atrás. A Polícia Federal não, ela faz operações que são autorizadas por um juiz. Operação busca e apreensão, uma operação para prisão. É isso. Não faz operação de ronda, vamos ficar aqui rondando o lugar como queria que fizesse o Anderson Torres. Quer dizer, ele ordena uma operação ilegal, aí ele ainda ordena que seja feita em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal ilegal, ainda ordena que essa operação ilegal que foca ali no dia da eleição, em conjunto ilegalmente com a Polícia Rodoviária Federal, seja feita fora das atribuições da Polícia Federal. Quer dizer, já tem 3 crimes aí, 3 crimes já. E ainda ele dissemina fake news para falar, não, tem que focar realmente em petista. Aí é fogo, né? Aí fica muito difícil a situação do Anderson Torres. Só tem uma saída para ele. Quem mandou você fazer isso? Porque eu vou falar, a conversa dos procuradores, do delegado, com os advogados do Anderson Torres, não deve ser o tipo de conversa, tipo, nossa, a gente acredita no seu cliente. Não. Deve ser, olha, doutor, blá, blá, blá. Eu sei, você sabe, que o Anderson Torres não era candidato. Eu sei, você sabe, que o Anderson Torres... Eita, caramba, bati aqui no fio. Que o Anderson Torres não tinha nada a ganhar caso tivesse um monte de operação a favor do Lula. Não tinha. Ele era candidato, ele ia ganhar a eleição. Então, ia se manter no cargo. Peraí, proatividade até demais, né? O principal beneficiário disso tudo aí não pediu, não falou nada. Então, saiu tudo da cabeça do Anderson Torres. Ele que teve a ideia. Vou aqui mandar minha secretária fazer a lista de cidades do Nordeste. Vou fazer uma reunião com o pessoal do Nordeste, da Polícia Federal. Vou eu disseminar fake news e falar para focar em petistas, porque eu quero me manter no poder e manter o meu cargo. Será? Não está parecendo muito crível isso, não. Não é uma coisa que dá para crer muito, não. Os delegados não creem muito. O advogado do Anderson Torres, agora é hora dele falar. E do Anderson Torres falar. Mas não vai ser agora, vai ser já já. Por quê? Porque a Polícia Federal está usando uma estratégia. Primeiro, eles chamaram o Anderson Torres para depor e todo mundo. Depois que eles depuseram e eles mentiram muito, a Polícia Federal chamou para depor outros. Depois, a Polícia Federal foi mostrando aí, tirando o sigilo das coisas, tornando público, e mostrando que tem muitas provas contra o Anderson Torres, né? Muitas mesmo. E dizendo que está para acabar o inquérito. Aí vem o depoimento final, que é uma bomba. E aí, a tendência é que a Polícia Federal peça para que o Anderson Torres deponha novamente. Por quê? Porque agora o depoimento é diferente. Olha, senhor Torres, no primeiro depoimento, o senhor falou isso, certo? Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Você vai falar a verdade ou você vai se complicar? Ou você quer ficar calado?
Você que escolhe. E aí ele vai escolher se ele fica calado, se ele vai continuar mentindo e se complicar ainda mais. Ficar calado também se complica. Ou se ele vai falar a verdade. Se ele falar a verdade, ele tem uma chance aí dele pegar uma condenação menor. Não ser condenado acho muito difícil, porque tem muita prova contra ele, mesmo ele dizendo que estava apenas cumprindo ordem, não sei o quê. Tem muita prova, você cometeu o crime também. Você vai preso também. Mas, uma prisão bem menor. Uma coisa é o cara pegar 25 anos, outra coisa é o cara pegar 4, 5 anos. A diferença é muito grande. Ainda mais quando você lembra que no Brasil se cumpre aí, quem é réu primário e tudo mais, cumpre um sexto da pena, às vezes um quarto, quer dizer, a diferença vai aumentando. Eu peço aí a sua inscrição no canal, porque a gente ainda vai ter muita notícia disso aí, a gente vai dar muita risada juntos, porque já vai começar a bater o desespero nesse pessoal, porque o Anderson Torres vai começar a ficar na iminência de voltar para a jaula. E o cara que já ficou 120 dias com depressão na jaula, ele não quer voltar. Ele vai fazer de tudo para não voltar para lá. Veremos o que vai acontecer aí. Ó. Eu peço a sua inscrição de novo. Falou!